como diz o Luizinho, né, vamos nos preparar para esse momento. Verdadeiramente a gente tem que se preparar, né? Porque quando a gente vai tratar da palavra, a palavra nesse momento ela não cabe, né? Não divide o espaço, né? O que significa dividir o espaço? A gente vai dividir a atenção. Então a gente tem que ter o foco só na palavra, né? Para a gente absorver realmente e sentir o que ela nos transmite, né? Então a gente faz aí um momento de silêncio, né? A gente tem um exercício de fechar os olhos e tentar fazer que a gente elimine todas as coisas, né, que estão aí no nosso corpo, na nossa cabeça, os acontecimentos do dia, as preocupações, enfim, deixar espaço para que o Espírito Santo possa agir, né, na gente, e que a gente possa entender e cada um absorver e poder partilhar daquilo que o Espírito Santo vem nos dizer através da palavra, nos nossos entendimentos. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos fazer esse exercício, né, desse despojamento dos afazeres, dos problemas do dia a dia, né? Então, vamos nos preparar para esse momento. Então, agora que nós já estamos um pouco mais leves, né? Vamos pedir a presença do Espírito Santo entre nós, para que nos inspire, né? E nos faça realizar esse propósito de refletir sobre a palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis, e assim o fogo do nosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, usemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos traçar o sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos proclamar então o Evangelho de domingo, né? Essa oitava de Natal. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Wagner quer ler? Leio. Isso. É do 16 ao 21? 21. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Vamos ver se tá pequeno aqui, ó. Aí achei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Foram então às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhes anunciara sobre o menino. E todos os que ouviam, os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre ele em seu coração. Os pastores voltaram e glorificando e louvando a Deus por tudo o que haviam visto e ouvido, conforme o anjo lhes tinha anunciado. Quando se completaram os 8 dias para a
circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como foi chamado pelo anjo antes de ser concebido. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos fazer reler aí 2 vezes, né? 3 vezes, né? Bem calmamente, procurar refletir cada palavra, tentar descobrir nas entrelinhas, né? O que o evangelista tenta nos passar nesse pequeno trecho de hoje. Ele é pequeno, mas grande em qualidade, né? Pequeno na quantidade, mas grande em qualidade. Então vocês podem ler, reler, né? Assim, alguma palavra que vocês queiram prestar mais atenção nela, descobrir a chave de leitura, o que o Senhor está querendo nos dizer, né? Através do evangelista Lucas, ou então trazer para os dias de hoje essa mensagem que a gente está entendendo, o que não quer dizer para a gente, né? Vamos pensar, vamos ler devagarinho, com calma, o trecho pequeno, depois então a gente partilha aí o que cada um entendeu, o que absorveu, que mensagem foi absorvida, e a gente conversa um pouco, tá bom?
para ler alguma coisa? Já deu para pescar alguma coisa? Deu aí, Wagner? Podemos movimentar. Wagner sumiu? Wagner sumiu. Wagner, você já dormiu, Wagner? Ele foi, acho que, buscar alguma coisa. Vamos esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho ele voltar, vamos ver se ele dá. Como é lindo essa simplicidade de Nossa Senhora. Se o mundo pudesse observar essa humildade, não existia tanta desgraça no mundo. É para nós procurar seguir esse exemplo lindo de Maria, nossa mãe e rainha do céu e da terra. Esse exemplo de um ser humano obediente, respeitosa com a lei de Deus, guardiã da lei de Deus. E ela, como se bem serviu a Deus e a nós, porque dela foi gerado, por obra do Espírito Santo, o Salvador do mundo, aquele que deu sua vida em favor de nossa vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Precisamos agradecer a Deus todos os dias por esse dom divino. E a paciência de Deus é também um dom divino. E vamos seguir, irmãos franciscanos, irmãs franciscanas, esse exemplo bonito de Maria Santíssima, que nos valoriza o dom de gerar o menino Jesus. Abençoada, ela sempre foi, desde o seu nascimento. Escolhida por Deus justamente para esse fim, para que a humanidade pudesse obter dela essa simplicidade, essa gloriosa sabedoria de guardar os preceitos de Deus em prática, à vontade do Pai. Esse exemplo é que todos nós devemos seguir. Devemos por obrigação, porque somos criaturas de Deus. Embora vivendo neste mundo, não queremos pertencer a este mundo. Queremos voltar para o nosso Pai que está no céu. E do mesmo jeito que nós veio ao mundo, nós temos que voltar para Ele. É isso que eu espero na minha vida, no meu caminhar, nesta fraternidade. E desejo que os meus irmãos e minhas irmãs também tomem esse exemplo de Maria Santíssima, de simplicidade, exemplo de São José, simples. Esse exemplo é que nos leva, na realidade, à presença de Deus.
É isso que eu penso, meu irmão. E desejo a todos nós. Muito bem, Sr. Arnaldo. Muito bem. O Wagner apareceu, Wagner? Você tá sumido, danado? Wagner sumiu. Vim fazer uma provocação aqui, mas o Arnaldo já fez. Então eu vou fazer uma rapidamente aqui para depois a gente conversar um pouco, né? Alguns pontos aí que vocês prestaram atenção, né? A questão de hoje é a vinda dos pastores, né? Que tinham sido informados pelos anjos, né? Foram às pressas a Belém para encontrar aquela família, Maria, José, Maria e o menino, né? Então, conhecida como a Sagrada Família, né? Naquele momento não era tão sagrada assim, né? Essa família é sagrada hoje para nós, né? E o menino na manjedoura, né? Estava na manjedoura ainda, porque vocês vê no Evangelho de domingo, né? Passado, né? Não havia lugar para eles na hospedaria, né? Não tinha onde nascer, né? Se a gente for traduzir para a nossa linguagem popular de hoje, né? Aquele que é pobre, que não tem nada, aquele que não tem nem onde cair morto, não é assim? Jesus não tinha onde nascer. Então é mais ou menos uma comparação, uma analogia meio esdrúxula, mas quer dizer isso, né? A pessoa tão pobre, tão simples, né? Que não tinha nem onde nascer, não tinha nem lugar para eles na hospedaria. Será que não tinha só lugar porque eles não tinham dinheiro para se hospedar? Então ficam essas perguntas para a gente, né? Importante aqui, uma chave também, são duas coisas aí, então. E a questão de Maria, que cuidava cuidadosamente os acontecimentos, né? Então, é assim, a gente trazendo para o Evangelho, para os nossos dias, o que esse texto tão pequeno, mas é tão rico, né? A gente pode perguntar, né, com os pastores que receberam essas mensagens dos anjos, né? Os anjos quer dizer o mensageiro. A mensagem a gente não recebe fisicamente. A gente não pode imaginar um anjo, aquela coisa enorme, aquelas asas gigantes, né? Quando a gente fala em anjo, é uma mensagem que vem até através do Espírito. Essa mensagem é o anjo, né? É o mensageiro, né? Daí Evangelho, né? Boa notícia, boa mensagem, né? Então, o anjo significa isso, né? Esses pastores receberam essa mensagem, essa inspiração divina, né? E voltaram, depois de tudo que eles viram, através da mensagem que eles receberam, eles voltaram depressa, né? Com pressa para Belém, para ver o que tinha acontecido. A pergunta é, quando nós voltamos para Belém para ver o que o Senhor nos deu a conhecer nos dias de hoje? Voltar a Belém é rever, né? É voltar não naquela condição histórica, né? Essa volta a Belém é voltar lá no começo da palavra, né? No começo do que Jesus vem nos propor. Isso é voltar, fazer uma reflexão, voltar atrás, uma análise, uma autoanálise, né? Daquilo que nós estamos fazendo. Isso é voltar, né? E essa volta tem que ser depressa. Tem que ter pressa para voltar, que nem os pastores, né? Então nós temos que nos colocar aí como no lugar dos pastores, né? Que recebemos a mensagem e vamos ver que realmente o que é essa proposta que o Senhor veio nos trazer, né? E a gente acaba encontrando, se a gente for refletir, a gente vai encontrar o Senhor na simplicidade. Deus se fez simples, né? E se encarnou de uma maneira mais simples possível. Ele nasce numa condição assim de a caminho, né? Aí já tem uma mensagem do Senhor. Jesus vai estar sempre a caminho, né? Eles estavam indo para o recenseamento e no meio do caminho Maria dá a luz ao menino. Ele vem numa simplicidade, né? Essa condição de não ter lugar na hospedaria, ela não ter lugar para nascer o menino, ela deposita o menino numa manjedoura, num coxo, né? Onde os animais comem, né? Isso é um sinal de simplicidade. Deus se manifesta na simplicidade, na pobreza, na humildade. Aí não quer dizer miserável, né? Mas desapegado das coisas do mundo.
Esse é um bom exemplo para a gente, né? Que o Luzinho sempre enfatiza isso, não tem como não enfatizar. E quando nós voltamos para Belém, né? Que nós voltamos aí para encontrar o Senhor, nós encontramos o Senhor na simplicidade ou em outras condições? Porque hoje se nos apresentam o Jesus em várias condições, né? Que não são necessariamente a manjedoura, né? O Jesus pobre, humilde, aquele que vem, vive e convive com os pobres, com os mais necessitados, com os injustiçados, né? A gente vai encontrar um Jesus, é esse Jesus que nós temos que encontrar, né? Se nos apresentam outros Jesus aí, não é? Muitas demonstrações religiosas aí nos apresentam um Jesus diferente, né? Só não apresentam o Jesus da glória, né? O Jesus bonito, iluminado, né? Não o menino pobre, aquele que é filho do carpinteiro, né? Então é importante a gente buscar o Jesus humilde, né? E a partir dessa humildade, né, a gente vê que é igualdade entre todos, né? Então eu acho que é isso. E o segundo ponto, né, é o exemplo de que Maria nos dá. Esse aí é o segundo ponto. Primeiro o surgimento de Jesus nessa humildade, e a gente tem que buscá-lo e procurá-lo nessa humildade, né? Ele vai estar na manjedoura, né? Jesus é duas extremidades. Ele nasce na manjedoura, na humildade, e morre na humilhação na cruz. Olha só. Se vocês pensaram nisso, né? Ele nasce humilde e morre, né, crucificado, né? A maior humilhação para uma pessoa naquele tempo de Jesus, o maior castigo era a crucificação, não tinha nada pior, né? Então ele nasce na simplicidade, na manjedoura, a caminho, no meio do caminho, né, e morre crucificado, né? Então, Maria, né, nos dá esse exemplo de meditar. Essa palavra é forte ali, sobre a proposta de Jesus, sobre aquilo que estava acontecendo, né, com ela. Esse exemplo que ela vem nos passar hoje, meditar Jesus em nossos corações. Ali está escrito aí, né? Cuidadosamente, ela meditava todos esses acontecimentos em seu coração. O que significa meditar no coração? Coração, a Bíblia tem um sentido de alma, de interior, aquilo que vem do nosso âmago, né, de dentro de nós, né? Então essa proposta de meditar, né, hoje, né, sobre como nós lidamos com esse Salvador, que nem disse muito bem o Arnaldo, que Jesus veio para nos salvar, né? E ele nos apresenta uma proposta bastante complicada, sobretudo nos dias de hoje, né? Que as coisas acontecem com muita velocidade e a gente se dá conta que de repente vai ver já está envolvido, né? E a gente tem que prestar atenção, tem que parar para meditar junto nos nossos corações. É parar, né? E assim, essa é a provocação aí que eu faço na maneira de refletir, né? Para a gente trazer, porque o importante na leitura orante é a gente trazer a mensagem para os nossos dias. Não adianta que a gente querer viver isso aqui há 2000 anos, né? É trazer o que Jesus viveu há 2000 anos para os nossos dias. Como dizia o Cônigo Álvaro lá da Catedral, a palavra, ela não envelhece nunca, ela nunca aruncha, ela não mofa, ela está sempre fresquinha, atual, né? A gente tem que saber apanhar essa palavra, essa mensagem e trazer para o nosso dia, né? Que seguramente ela vai nos oferecer uma vida diferente, uma vida mais tranquila, né? A gente vai se sentir incomodado com certas coisas, né? Nesse incômodo, nós nos movimentamos para que as coisas mudem. Essa é a proposta, né? Então, eu acho que é isso. Acho que já provoquei bastante, né? Acho que dá para a gente conversar agora. Ô Mário, essa semana eu estava vendo no Facebook, puseram umas fotos de uma igreja daqui de perto ainda, não é longe não, daqui de perto. Eles fizeram o presépio, mas assim, fizeram na frente do altar,
todo com tecido em dourados, sabe, em dourado, nada de palha, nada de manjedoura, assim, não, fizeram um negócio de cristal, sei lá o que, para pôr o menino Jesus. Eu fiquei imaginando o que aquele padre ia explicar, qual Exatamente essa. Eu falei, como que você vai refletir, que nem, olha esse evangelho, né? Esse evangelho que ele fala da pureza mesmo, da simplicidade, né? Quando eu ouvi, eu fiquei imaginando, eu falei, mas o que esse padre, como que esse padre vai fazer para explicar esse nascimento de Jesus? Gente, olha como que as pessoas às vezes, acho que não sei o que acontece, né? Porque eu acho que o nascimento de Jesus tem que ser numa manjedoura, tem que ser perto dos pastores, tem que ser com Maria e José ali, né? Porque senão como que você vai entender o nascimento dele, né? Como que a gente vai entender? Eu vi isso, e é uma igreja aqui perto, viu? Não é longe, não. Eu falei, mas olha só. Mas cada um tem sua... Se a gente pensar em São Francisco, por exemplo, né, que foi, teoricamente, quem criou o presépio, né? A preocupação de São Francisco era exatamente essa, né? Apresentar um Jesus, né? Ele queria fazer aquela representação, né? O Jesus pobre, humilde, simples, né? Então ele monta aquele teatro, vamos falar assim, né? Para o povo entender, né? Até então ninguém tinha montado o presépio, ficava na imaginação como é que era. E São Francisco tem esse cuidado, né? De montar o presépio para a pessoa visualizar, né? Não tinha nada de dourado ali, nada de prateado. Não, imagina! Imagina uma estrebaria que tem burro, boi, tem cocô, não tem? Xixi, então, não é assim? Fede. Então, olha, o presépio da Santana, não vou dizer que ele seja simples, porque ele é feito com muitas árvores, tem até um poço lá, mas ele tem lá como que chama lá, onde os burros ficam, tem lá a manjedoura, tem o capim, tem entendeu? Quer dizer, você tem que refletir sobre isso, né, Mário? Isso é uma mensagem, né? É uma mensagem. Uma mensagem para nós, né? Porque, né? porque a gente, para a gente viver a missão dele, você tem que entender isso, né? A gente tem que entender essa simplicidade de Jesus, que ele veio para o pobre, ele veio para o excluído, ele veio, né? Então, é muito bonito isso, né? Recém-nascido, ele já fica vítima de uma perseguição, né? Porque Herodes manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Toca Jesus, não tem nem bem nascido, não sabia nem andar, ainda teve que fugir, né? Perseguição, né? Perseguição do poderoso, porque o cara achou que aquele cara podia ameaçar o poder dele, né? Então vamos matar todas essas crianças aí, né? Olha que ponto. O ser humano é assim mesmo, não mudou nada, né? Não mudou, Mário. Não mudou. Mudou o cenário, né? Mas a ideia... O poder é incrível, como que as pessoas vivem pelo poder, não? Meu Deus do céu. Parece que não se aprende nada, né? Nossa Senhora. E o Wagner? O que o Wagner achou disso aí, Wagner? Conversa. O que você achou dessa conversa aí, Wagner? Eu estava meio aqui... Que diz o seu coração de Maria? Eu estava aqui com o microfone, com um fone aqui e descarregou. Aí fui pegar o outro do Arthur, aí eu percebi que estava meio ruim. Aí eu percebi que assim, ninguém vai falar nada, né? Aí quando eu fui ver aqui, o microfone não estava funcionando também. É por isso que eu não estava ouvindo vocês. Se falhar aqui, eu estou com o ouvido só aqui. Se falhar qualquer coisa aqui, você me fala. Mas que eu peguei aqui de vocês aqui que eu entendi, né, que me chamaram a atenção. Fala bem aqui no começo, né? Vamos a Belém ver o acontecimento que o Senhor nos revelou. Qualquer coisa que o professor me corrija, né? O que eu entendi assim, nesse que me chamou a atenção, fala aqui o que o Senhor nos revelou. Eu entendo assim que revelou é algo que nós desconhecemos, né? Algo que a gente não sabemos ainda
né, mas algo que o Senhor vem nos anunciar, né, nos colocar algo que nós não sabemos. Né? Então ele veio clarear, né, clarear nossos ouvidos, nossos olhos para os acontecimentos, né, que estaria por acontecer. Né? E aí eu entendi assim que depois aqui embaixo ele fala que os pastores eles foram com pressa, né, ver Jesus. Aí uma outra palavrinha aqui que me chamou a atenção. Então Jesus nos revelou aquilo para os pastores, né, o anjo revelou para os pastores, e eles acreditaram naquilo e foram com pressa. Então esse pedacinho aqui que eu posso trazer para hoje assim, é que às vezes eu recebo a revelação, o anúncio, mas eu tenho que ter pressa para colocar isso em prática, né? Eu estou falando primeiramente em mim, né? Não colocar ainda por enquanto para os outros, né? Então será que eu estou recebendo essa revelação? Será que eu estou com pressa de aprender? Será que eu estou com pressa de buscar? Você vê que eles foram com pressa de buscar aquilo que foi anunciado a ele. Aí uma palavrinha aqui que eu estava vendo aqui, fala que, se eu estiver errado, né, o Mário me corrija, fala assim que os pastores, na época, eles eram desprezados, né? E aí eu entendi assim que só foram os pastores foram ao encontro de Jesus representar os pobres, né, os marginalizados, né? Eles estavam representando todas aquelas pessoas que eram marginalizadas, que sofriam. E interessante que já depois, como o Mário falou, né, outra palavrinha que também chamou minha atenção, que Maria conservava tudo no coração. Eu entendo assim que conservar no coração é quando nós buscamos aquilo que Jesus nos revelou, nós guardamos para nós, né, conservamos o nosso coração, no coração, né, no sentido de aquilo de conservar no coração, então que eu entendi, é de nós sermos espontâneos, né, com aquilo que nós aprendemos, né, no dia a dia, na comunidade, aquilo que nós aprendemos na igreja ou na fraternidade, quando nós guardamos e sermos espontâneos, não uma coisa mecânica, né, que nós, assim, o que eu quero dizer mecânico, é quando nós fazemos para se aparecer, né, ou perante a assembleia, ou perante a igreja, ou perante a comunidade, mas eu não sou aquela pessoa, então eu fico mecânico. Então conservar no coração e meditar, ser espontâneo e fazer aquilo por espontaneidade, né? Por amor. Eu acho que é isso um pouquinho que eu pude entender. Eu concordo, Wagner, concordo com você plenamente. A questão do pastor, inclusive, aí é a nossa posição, né? Nesse texto, eu vejo como a nossa posição, pastor, né? Nós temos, quando eu falo em pastor, é o que você falou, pastor é aquele que ele ficava a noite toda acordado, é um trabalho constante, que não tem quase descanso. O pastor é aquele que pastoreia as ovelhas, né? Depois, mais à frente, nós vamos encontrar Jesus, o bom pastor, né? Nosso maior pastor é o Papa, né? Ele tem que cuidar de nós que somos ovelhas, né? Entende? Essa questão do pastor é bem colocada, é aquele que tem responsabilidade, né? Nós temos que assumir isso, né? Nós temos que nos colocar na condição dos pastores aí e voltar aí até Belém para encontrar com o Senhor, né? E aí entra o exemplo de Maria, né? Refletir em nossos corações essa mensagem do Senhor, né? É legal, bacana isso. Interessante, né? Imaginou assim, eles receberam, né, os anjos, né, falaram a eles que eles iam achar o Salvador embrulhado, né? É isso, né? Isso. Envolto em faixas. Isso. Imagina qual a sensação, qual o pensamento deles, não? Eles realmente foram fiéis, porque e quando eles chegaram lá, que realmente viram um bebezinho, né? Na manjedoura. É importante essa pergunta. Por que os anjos revelaram isso aos pastores e não para o rei, para o imperador, para os fariseus? Então volta na coisa do Wagner, né? A questão os pastores foram os escolhidos, né? No encontro da Sagrada Família e constatar
A partir do momento que constatou, levar adiante isso. Então, aquele exemplo, está todo ali o exemplo, né, nessa cena. Aí tem o exemplo, se nós nos colocarmos como os pastores que recebem essa mensagem, a gente vai correndo, né, com pressa, né, para viver o Evangelho, levar adiante, né, é assumir esse compromisso de pastor, né. Nós temos responsabilidade com o rebanho são todos nós temos esse compromisso de ser pastores, né, pastor dos pobres, pastor dos irmãos da comunidade, né. É essa a ideia, né, de solidariedade, né, de fraternidade, né? Por isso somos uma fraternidade, né? Nosso pastor exemplo é Francisco, né? Jesus é Francisco, né? E a gente tem que procurar ser também esse ovelha, né? Ovelha de Deus, de Jesus e pastor, né? Na fraternidade, né? Eu acho que bonito, né? Marcelo está falando ali, ó. Pode falar, Marcelo, abre o seu microfone. Como o Mário falou aí, né, todos falaram, né, sobre a simplicidade, né. Acho que fica para mim nessa leitura de hoje a simplicidade, né, dos pastores, né. E eram pessoas que cuidavam, né, do rebanho. E a contemplação de Maria também, né? Sempre foi essa pessoa, né, de meditar, realmente veio esse questionamento esse questionamento mesmo, né, porque os anjos não se revelaram, né, os poderosos, né? E acho que aí entra muita autossuficiência, né? Então, se a pessoa não está aberta, ela perde, né, essa conexão, né, com Deus. Apesar de ser os poderosos daquela época, né, tanto na parte religiosa como nas pessoas que eram os governantes, né? Faltava ter essa simplicidade que os pastores tinham, né? Eram pessoas com o coração aberto, né? Então, essa pessoa fica muito focada em só observar a lei, uma coisa muito ferrenha, né? Então, a pessoa acaba perdendo esse contato, né, com as coisas simples, né? Acaba ficando escravo, né? Escravo da lei, né? Então, é uma coisa muito... e Jesus pegava no pé, né? Quando ele fazia o bem, né, para as pessoas, somente quando ele fazia no dia de sábado, né? Ele não queria saber se era o dia da semana que era, né? O bem é para ser feito todos os dias. Então, é o que fica para mim
Mas se você não tem a simplicidade, se não tem esse desapego, você se fecha, né? Você se fecha e vem tudo de a pessoa ficar escravo, né? Como a atitude, né? Que Herodes teve, né? É uma coisa que a criança é um ser inocente, né? Não tem. A pessoa, quando está dominada pelo poder, infelizmente acaba tomando essas atitudes, né? Muito bem, Marcelo. Muito bem. Ô, Mário, nós temos 8 minutos. Acho que a gente podia encerrar por aqui, né? Porque senão nós não vamos conseguir mudar a segunda parte. Acho que alguém tem mais alguma coisa? Pode encerrar. Acho que foi bom, né? Deu para todo mundo falar. Não sei se deu muito certo, mas eu acho que só o fato de estar aqui reunido e conversar um pouco, né? Nossa! Ficou alguma coisa para cada um, né? Tem algum... Nossa, se ficou. Algum proveito, né? É sempre bom repetir a palavra, né? É sempre interessante, né? Agora a gente vai se ver só o ano que vem, né? Só o ano que vem. Puxa. Então tá, quer encerrar, Wagner? Você quer encerrar? A gente... Eu não tenho mais nada para falar, não. Você não quer encerrar? Para nós faz encerramento. E eu? Ilda, você não encerra? Não, faz você. Você é ministro da palavra, rapaz. Tá louco. Então igual o Luizinho fala, né? Nós aqui não aprendemos muita coisa, né, no Evangelho de hoje. Então esse momento fechar um pouquinho os olhos, agradecer a Deus, né, por tudo que nós passamos esse ano, por todas as coisas que nós aprendemos este ano com a leitura orante, a nossa fraternidade, tudo aquilo que nós aprendemos com as pessoas. Então esse momento agradecer a Deus, pedir a Deus também que abençoe todas as famílias, que muitas famílias esse ano, você vê, por conta das chuvas, estão passando por dificuldades, e que nós sejamos, como o Evangelho de hoje, né, os pastores na vida dessas pessoas, às vezes pessoas que estão distantes, mas você vê que perto de nós tem muita coisa para fazer, às vezes na nossa comunidade, os nossos vizinhos, às vezes perto de nós, às vezes mesmo na nossa família. Então agradecer a Deus por tudo, que nós que este ano nós somente agradecer a Deus também pelo ano que nós passamos, agradecer a Ele pelo ano que nós vamos passar agora esse final de ano. Mas também está sempre agradecendo a Ele. Então pedir a Ele, também pedir ao anjo da guarda que abençoe pelas pessoas que não puderam participar no dia de hoje, nossos irmãos da fraternidade, as pessoas que estão afastadas, os jovens que estão afastados, pelas famílias, pelos nossos irmãos, por todos aqueles que estão marginalizados. Então vamos agradecer a Deus, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, nós perdoamos a quem tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti recorro pela piedade divina, sempre protege, guardai, governa e ilumina. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.